Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, iremos entrar na unidade 2, tá? Do livro 2. Já finalizamos a unidade um, entramos na unidade 2 e iremos trabalhar na unidade 2 o tema como nossos pais. Por que esse tema a gente vai falar sobre ele? Porque a gente vai falar sobre assuntos regionais do Brasil, tá? Principalmente no interior do Brasil. Iremos trabalhar nesse tema um cordel e repente. O ponto de partida desse conteúdo você já ouviu falar sobre o cordel? Por que essas manifestações artísticas têm esse nome? Que tipo de histórias são narradas nos cordéis? O que chama a sua atenção na capa dos cordéis? Quem produz essas histórias? Com o processo de criação das obras, tá? Vamos lá, me acompanha aqui na página 8, turma. Pensar arte e cultura, o cordel e as poesias impressas. A literatura de cordel tem sua origem no trovadorismo europeu, movimento literário que surgiu no século XI, e o trovador medieval ele compunha e cantava suas rimas, acompanhado de um instrumento musical. Com o tempo e principalmente com a invenção da imprensa de Gutenberg no século XV, esses textos rimados passaram a ser impressos. Em Portugal e na Espanha, essas rimas impressas eram conhecidas como folhas soltas ou volantes. Os textos eram escritos em prosa ou verso e seus temas estavam vinculados ao cotidiano do povo. Os livros que ficavam pendurados em barbantes eram vendidos em praças ou em feiras. Trazido para o Brasil pelos portugueses durante a colonização, foi no Nordeste que a literatura de cordel se consolidou. As histórias geralmente são baseadas em narrativas de tradição oral e têm por inspiração a realidade do nordestino, sobretudo os do sertão, que dialogam com as manifestações sociais e políticas da região. Muitos abordam fatos corriqueiros da política, da cultura regional ou nacional. Curiosidade, turma, para vocês. Eu sou nordestino, eu sou de Caruaru, Pernambuco, e lá na minha terra tem muito dessas histórias, né, de cordel. E eles usam muito contos, né, contos populares. Já ouvi muito falar pela minha avó, pelos meus pais aqui, que eram contos assim, história de lobisomem, mula sem cabeça, é, tem uma história engraçada que a véia do teto também. É interessante, é bom vocês procurarem lendas nordestinas para cordel. Fica interessante também. Vamos lá, dando continuidade. Os cordelistas seguem esquemas de rimas e métricas que conferem musicalidade aos textos. Veja um trecho de um cordel escrito pelo alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante. O amante de Lampião. Foi mulher de um sapateiro, está vendo o virgulino. O terrível cangaceiro resolveu mudar de vida para tornar-se homicida no Nordeste brasileiro. Bandido das unhas dela, tinha que andar direito e na hora da brigada lutava de todo jeito. Cada tiro era uma queda, macaco tu te arreda. Se não atiro no peito, cozinhava, cozinhava muitas vezes com o seu rifle na mão. De manhãzinha o café fazia para Lampião, mas logo tinha notícia que o volante da polícia vinha em sua direção. Esse texto aqui é do Rodolfo Coelho Cavalcante e ele foi escrito em 76. Rodolfo Coelho Cavalcante foi um dos maiores cordelistas do Brasil. Apesar de sua pouca escolaridade, tinha grande sensibilidade para observar eventos da cultura e do cotidiano do nordestino e transformá-los em literatura. Cavalcante ele tinha em suas obras a luta do sertanejo, né, do nordestino, que significa habitante do sertão, interiorano, e na literatura de cordel ele recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IFAM, em 2018, o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, em razão de sua importância e representatividade para a cultura brasileira. Legal, né? Ele recebeu um
prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico, como os cordéis dele fazem sentido e referência para outros. E para fazer os cordéis, turma, existe uma técnica chamada xilogravura. Além dos versos da literatura de cordel, as imagens que acompanham os textos ajudam a contar as histórias. Geralmente são feitas com a técnica de gravura, que surgiu do século XVI e desde essa época é muito utilizada. E veio junto com os portugueses também, tá? Porque é uma forma de você reproduzir várias imagens ao mesmo tempo. Naquela época não tinha impressão, então, impressora, que a gente conhece hoje em dia. Nem mimeógrafo. Pergunte para mãe de vocês o que é mimeógrafo. Essa técnica permite a reprodução de imagens com o uso de uma matriz, feita em madeira, pedra ou metal. Dependendo do material usado na matriz, a gravura recebe um nome diferente: xilogravura em madeira, litogravura em pedra ou calcogravura em metal. Ou seja, você faz um desenho na pedra, no metal ou na madeira, ela vai ficar em alto relevo, né? É como se fosse fazer uma linha. Você vai fazendo linhas entre o desenho e pinta a parte de cima. Vai ficar a parte de cima em alto relevo, né? A parte de cima vai ficar onde vai receber a tinta e a parte de baixo fica um vão, como se fosse uma linha grossa, funda, assim. Aqui temos a imagem de Lampião e Maria Bonita. E tradicionalmente, na literatura de cordel, usa-se a técnica da xilogravura. O gravador entalha o desenho na madeira com uma ferramenta específica como a goiva, o formão e a faca, e depois, com um pequeno rolo, passa tinta na parte da madeira que fica do relevo e coloca o papel sobre ela, gravando assim a imagem. A madeira funciona como um carimbo. Assim, a imagem pode ser reproduzida e gravada diversas vezes. Por isso, a técnica é denominada gravura. Para a confecção de uma xilogravura com várias cores é necessário a utilização da matriz para cada cor, o que torna o método mais complexo e demorado. Aqui temos para vocês saberem, o cordel como patrimônio cultural. Tá? Vocês podem também ver vários cordéis, gente, na internet. Tá? Aqui tem mostrando mais ou menos a técnica, olha, o processo. Primeiro o artista lixa a madeira, né, que seria a matriz. Em seguida ele cria o desenho na madeira com um lápis. Depois, para gravar a imagem, ele usa ferramentas de corte como as goivas. A goiva ela tem formato V com cabo angular ou pode ter um formato de U com cabo arredondado. Depois, o artista passa a tinta sobre a madeira já gravada, pinta, em seguida posiciona cuidadosamente a sua folha sobre a matriz. Dá para fazer com papelão, se a gente estivesse em sala de aula a gente poderia fazer, em papelão ou madeira também, mas dá para fazer legal aqui. Tá? Depois, com o dorso ou uma colher de madeira, ele pressiona suavemente a área a ser impressa. Com cuidado, ele retira o papel impresso. E, por fim, a impressão ela é colocada para secar. Dentro dessa atividade, a gente vai responder algumas perguntas. Defina o que é literatura de cordel e indique quais são os seus temas mais recorrentes. Na sua opinião, a literatura de cordel mereceu ou recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IFAM? Explique. Na página 14, temos aqui esse texto, Repentistas e Poetas Nordestinos. Eu já digo que tem repentistas nordestinos muito famosos, que são Caju e Castanha. Pesquisem aí no YouTube, Caju e Castanha. Me lembra também que o tio vai colocar um vídeo aqui, tá? Eu coloco um vídeo aqui no grupo para vocês observarem melhor. Os repentistas do Nordeste, eles conservam a tradição oral da poesia da região. Seus versos cantados discutem os temas da vida e do cotidiano, do sertanejo. Outros temas comuns são política, religião, lendas regionais ou causos diversos. O repentista inventa a letra da música na hora e canta de maneira improvisada. Ele cria com rapidez os versos originais e é contado individualmente ou em duelos entre músicos que estão sempre acompanhados por instrumentos, geralmente viola ou pandeiro. O repetente inspirou a tradição do cordel escrita em duas manifestações culturais que têm aspectos em comum. Seus versos são criados nos mesmos formatos e muitas vezes tratam de assuntos semelhantes.
Considerado uma das mais genuínas representações da cultura popular nordestina, o repente é também uma manifestação cultural do estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Vocês podem ouvir também um pouco no YouTube. Aqui está falando sobre Antônio Gonçalves da Silva, já falecido. Ele é considerado um dos grandes representantes da cultura nordestina, foi poeta, compositor e cantor popular. Ele nasceu em Serra de Santana, pequena propriedade rural do município de Assaré, no Ceará, e frequentou a escola por apenas 6 meses, mas cresceu lendo folhetos de cordel e ouvindo histórias e cantigas de viola. Ele morreu aos 92 anos, deixando uma vasta obra poética e musical. Vocês podem pesquisar sobre o Antônio Gonçalves da Silva. E para finalizar, a gente tem esse texto aqui dos xilogravuristas brasileiros. Apesar de ter iniciado sua carreira como cordelista, é pelas xilogravuras que se destaca o pernambucano José Francisco Borges, ou J. Borges, que foi a que a gente viu naquelas imagens lá na frente. Como ele prefere ser chamado, né, J. Borges. Ele é considerado por muitos o melhor gravador popular da atividade no Brasil, que ele ainda é vivo. E em seus versos e suas imagens, como costumes, lendas e originários da cultura popular nordestina, ele ganha vida. Nisso, turma, paramos aqui na página 16 e continuamos falando sobre J. Borges em um outro vídeo na próxima aula, ok? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com o tio pelo grupo e qualquer dúvida é só mandar mensagem para lá, tá bom? Bons estudos, turma!